Esse Jesus que começou a dar uma credibilidade naquela multidão. Foi esse Jesus que eles conheceram. O Jesus que sentou e lavou os pés dos seus discípulos, coisa que ninguém fazia. Quando chegou em Pedro, Pedro disse: Senhor, eu não deixo que você lave meus pés. Não, o Senhor é meu mestre, eu lavo o teu pé. Ele disse: Pedro, se eu não fizer isto, não tem partes comigo. Aleluia. Aleluia. Foi esse Jesus que partiu o pão. Foi esse Jesus que naquela noite, antes de ser entregue, ele fez uma ceia para os seus amigos, para os discípulos mais íntimos. E começou a partir o pão, deu o vinho para eles, o cálice, e disse: isso é parte do meu corpo. Este é o meu corpo que eu vou entregar daqui a pouco lá na cruz. Aleluia. Mas esta palavra ainda não tocava inteiramente no coração desses homens. Aleluia. E na sua caminhada, um dia ele pergunta para os seus discípulos: quem diz o povo que eu sou? O que é que vocês têm ouvido falar de mim? O que é que nós temos ouvido falar de Jesus? Jesus olha para um dos seus discípulos e fala: o que é que o povo tem falado de mim? Aí aquele discípulo olha e diz: Senhor, o povo diz que tu és um profeta. Irmãos, eles não sabiam que ali estava o Filho de Deus. Mas era o Jesus que eles estavam conhecendo. Chegou no outro discípulo e perguntou: e você, o que você está ouvindo, o que o povo está dizendo de mim? Que diz eles o que eu sou? Aí ele disse: uns diz que tu és Jeremias, outros diz que é um dos discípulos, um dos profetas que ressuscitou. Jesus, eu creio que ficava triste ao ver essas respostas. Eles não estão confiando em mim. É verdade, meu Deus. Estão vendo completamente diferente. E é isso que acontece, meus irmãos, no meio de nós hoje. Muita gente não consegue enxergar um Jesus glorificado, exaltado, poderoso. Muita gente tem visto um Cristo pendurado lá numa cruz, no madeiro ainda, daquela forma que estão fazendo de Jesus. É dessa maneira que muitos crentes vão orar, muitas das vezes dobram os seus joelhos, mas na sua mente, no seu consciente, vem lá um Cristo pendurado, lá numa cruz, de uma maneira completamente diferente. Mas nesta noite você vai conhecer como está Jesus. Você vai sair daqui nesta noite, eu tenho certeza, pensando de uma maneira diferente. E quando você dobrar o seu joelho, quando você estiver lá sozinho no seu quarto, você vai começar a contemplar e a ter uma visão diferente. Não vai ter essa visão mesquinha que os discípulos tiveram. Não vão ter essa visão mesquinha que o povo de Israel tiveram. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Quem dizeis o povo que eu sou? Senhor, é somente um profeta. Aleluia. É um dos profetas que ressuscitou. Mas ali no meio daqueles tinha um. No meio de todos ali tinha um. E quando o Senhor perguntou para eles: e vós que estão me acompanhando, vós que estão vendo os cegos verem, vós que estão vendo os leprosos serem purificados, vós que estão vendo o que eu estou fazendo, vós que viram quando Lázaro saiu da sepultura depois de 4 dias, o que é que vocês dizem que eu sou? Aleluia. Pedro então disse: Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo que havia de vir a este mundo. Pedro olha para Jesus, Jesus olha para Pedro e ele diz: Pedro, não
não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Eu verdadeiramente sou o Cristo, Filho de Deus. Mas ainda não foi o bastante. Porque ali, irmãos, eles olhavam e viam a expressão e a fisionomia do Cristo, que estava sem formosura. E quando ele foi preso e foi levado para aquele julgamento, quando julgavam Jesus de madrugada, que era contra todos os princípios éticos de justiça, julgar alguém escondido de madrugada, julgar alguém que não devia nada, julgar alguém por fazer o bem. Quando ali ela estava diante de Pôncio Pilatos, diante daquelas autoridades sacerdotais da época, lhe acusando e dizendo que ele era digno de morrer. Todos aqueles que tinham visto tantos milagres agora não confirmavam mais que ele era Jesus o Cristo. Esqueceram dos pães que foram multiplicados. Esqueceram-se de Lázaro, que foi ressuscitado com 4 dias depois de morto. Esqueceram daquele homem que foi o único a andar por cima das águas do mar. Esqueceram do homem que repreendia tempestades. Que um dia a multidão ainda diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mas o Jesus que os discípulos conheciam era sem beleza e sem formosura. A multidão desprezou ele por causa disso. Ele foi desprezado pelo meu povo. Aleluia. E quantos que desprezam? Quantos continuam desprezando Jesus? Se nós sairmos daqui para andar nas ruas da cidade, no mundo inteiro nós vemos o desprezo e o escárnio do nome de Jesus. Eu glorifico a Deus quando estou no meio do povo que não deixou de crer em Jesus. Eu glorifico a Deus quando eu estou ainda, mesmo que lutando, mesmo que com fraquezas, mesmo que alguém que está caindo e levantando, mas está crendo no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Porque nós sabemos que as horas que passamos é muito difícil, e que temos lutas, que sofremos. Nós sabemos que a vida não é fácil, mas o apóstolo Pedro disse: se for para sofrer, que sofra por amor a Cristo. Ele disse que é melhor sofrer por amor a Cristo que sofrer como sendo um ladrão, como sendo alguma pessoa transtornado, como uma pessoa que está fazendo coisa errada. Pedro disse: sofrei, mas sofrei por amor de Cristo. Deus, Aleluia. Deus maravilhoso. Glórias a Deus. E este Jesus, quando estava lá na madrugada fria sendo julgado, quando não apareceu ninguém para dar uma palavra a favor dele, desprezado, como quem, algum olhando para ele virava o rosto. Vem um soldado, fere-lhe o rosto, outro chega e cospe na sua cara. No dia seguinte, quando Jesus sai a sentença de morte, quando Pilatos entrega eles para os judeus e diz: fazei o que quiseres do vosso rei, ele diz: ele é digno de morte, crucifica-o. Meu Deus. Acabou-se as esperanças de muitos que estavam começando a acreditar nele. Acabou-se a esperança daqueles que ainda esperavam que, quem sabe, realmente fosse um profeta que tinha
tinha ressuscitado. E ele vai subindo com aquela cruz para o Gólgota, saindo fora de Jerusalém para cumprir também uma profecia que Deus havia dito. E ali aquele discípulo que Jesus o amava mais do que os outros, que a Bíblia fala, que se deitava sua cabeça no peito de Jesus quando estava ensinando. Aquele discípulo estava próximo da cruz e olhava e contemplava.